Boa noite! Iniciamos mais um Elga e Você, o nosso programa sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. Hoje o nosso programa está sensacional. Eu acho que a necessidade de conviver, ela não vai ser substituída. Principalmente num centro comercial, tão pensado nisso quanto é o Shopping Estação. Com tantos bancos, com tanto paisagismo, com incidência de luz natural, com parque para criança gratuita, com Taste Lab, com os melhores restaurantes, com praça de alimentação. Aqui foi pensado para isso, para você vir passar o seu tempo. Então a gente sente falta disso. Primeiro, existe um tédio enorme, a gente está preso dentro de casa há muito tempo. E a gente sabe que é muito mais fácil de controlar todas as exigências de biossegurança, sanitárias, dentro de um centro como esse, porque a gente controla a quantidade de pessoas, a gente controla a temperatura, afere a temperatura delas, a gente tem protocolos rígidos de higienização. Temos também não quero falar o bate-papo, vou falar. Recebemos também a doutora Thaisa Soares, que nos falou aí, trouxe ferramentas de diferenciação de uma timidez para uma fobia social. Muitas vezes a pessoa que passa por uma angústia, um sofrimento muito intenso em certas situações sociais, em que ela vai se sentir avaliada, julgada, exposta e acaba evitando situações como essas, né? Situações em que ela vai estar em público, ou diante de pessoas que ela não tem intimidade, que ela não conhece, vai sentir aí um desconforto muito intenso. Fique aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E aí, pessoal do programa Elga e Você, mais uma vez a gente batendo papo de empreendedorismo, seu dinheiro no bolso. E tem aqueles dias que tudo dá errado. É exatamente esse dia que eu estou hoje, sim. Apesar de estar dando risada aqui, é aquele dia que tu começa a rir para não chorar de tanta coisa que acontece. Pois é, mas isso é normal no dia do empreendedor. Quando você tem dias assim que você começa a fazer uma coisa e não desembola, você vai para outra e não desembola e tudo começa a dar errado, você diz, cara, não é possível. Então, é possível e acontece mesmo. A situação aqui continue com pequenas coisas. Eu vejo que muitas vezes as pessoas se irritam e ficam batendo em cima daquela questão porque aquilo está incomodando demais e fazem um arranca-rabo ou simplesmente largam tudo e se mandam e desistem mesmo daquele momento. Cara, não faça isso. Por quê? Porque o grande crescimento do empreendedor está nas evoluções e muitas vezes é nos pequenos passos. Então, se aquilo não está acontecendo como exatamente agora, era muita coisa que não estava indo. Cara, essas coisas, muitas delas não tem como resolver agora, vai ter que ser amanhã. E fui fazer outras pequenas coisinhas que fazem andamento, ou seja, que faz a tua empresa continuar crescendo. Então toma bastante cuidado com isso, para não abandonar o barco, para não ficar completamente doido com algo que você não vai ter como resolver agora. E aí com certeza você vai conseguir continuar evoluindo mesmo nos dias não tão legais. O WhatsApp adia início de sua nova política de privacidade. Termos passariam a valer em 8 de fevereiro, mas aplicativo decidiu estender prazo para 15 de maio após repercussão negativa. Vice-presidente e herdeiro da Samsung é condenado a 30 meses de prisão por suborno. Caso começou em 2017, após escândalo com a ex-presidente da Coreia do Sul. Ministério da Saúde diz que questionou o Twitter sobre post com alerta de informação enganosa.
pasta voltou a defender tratamento precoce contra a Covid-19, que não é endossado por especialistas. E agora no nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo descontraído, cheio de informação, porque eu estou aqui ao lado dele, Rodrigo Souza, gerente de marketing. Da onde, minha gente? Shopping Estação, esse lugar delicioso que todo mundo gosta de estar. Primeiro, obrigada por estar aqui com a gente, por esse bate-papo, Rodrigo. Obrigado você, eu acho que é um privilégio a gente ser parceiro do Elga e Você, a gente está tão feliz com todo o sucesso, com todas as novidades, eu acompanho, viu gente, e eu ainda mando foto para ela, quando começa eu falo, tô te assistindo, você tá linda, então assim, a gente também não pode deixar de privilegiar os parceiros e a gente poder conversar nesse ano tão desafiador, mas acho que também com uma onda de positividade, de bondade que está chegando, né? É verdade, amigo. Mas vocês viram aí como ele é maravilhoso, minha gente, de chegada, assim, já traz essa energia boa. Falando de início, eu estou sentindo, Rodrigo, 2021, um ano de uma energia positiva, um ano que as pessoas estão acreditando, estão esperançosos, embora toda essa realidade. As pessoas estão se empenhando para estarem positivas. Você concorda? Concordo, Elga. Eu acho que toda crise econômica, ela ensina pra gente muitas coisas. É lógico, essa foi uma pandemia, tem um problema de saúde, nós perdemos muitas pessoas, nós nos privamos de muita coisa, mobilidade, ficar em casa, a máscara, a gente reaprendeu o novo normal, que é até chato. Mas quando a gente olha pro lado frio, o lado de negócio, que eu acho que você tem um público grande, e até você também, enquanto empresário, enquanto produto, muita coisa muda. A gente aprende a trabalhar no limite, ou seja, com o mínimo de funcionários, a gente otimiza recursos. Eu acho que isso ensinou a gente até o início do segundo semestre do ano passado com a melhor forma de trabalhar com o limite. E com isso todo mundo aprendeu, reduziu o custo, veio o primeiro aprendizado. Depois todo mundo precisou de um fôlego para saber como ia ser o final do ano. E sobre a nossa ótica, eu acho que foi, como as pessoas estavam muito presas em casa, elas não viajaram, elas foram positivas para o consumo. Então essa é uma segunda onda de positividade. Agora a gente aguarda a estabilização definitiva com a chegada da vacina, toda a nossa torcida. E o que vai ser daí, é alguma vez que a gente está trabalhando no limite, as pessoas entenderam qual é o novo essencial, o que é necessário comprar ou necessário renovar. E sim, eu acho que essa positividade está acima disso. Como a gente vai conviver estavelmente com esse novo momento? Então tem um otimismo grande, tem muita novidade, né? A digitalização, a omnicanalidade, a venda por WhatsApp, os marketplaces, a gente perder medo de comprar pelos aplicativos de comida. Você comprava por aplicativo de comida antes da crise? Ele já está me entrevistando, ele é demais. Gente, olha, eu não tinha esse costume, mas eu acho que foi algo que aconteceu na vida de todo mundo. Tinha uma geração também, as gerações mais antigas, eles tinham esse receio muito grande, não estavam aí aderindo esse modelo, né, de fazer tudo pela internet. E agora a internet ganhou essa força. Sabe uma outra coisa que eu entendi? Eu acho que a internet ela parecia uma bolhona, né? Precisava de um computador. Hoje os smartphones nos deixam conectados o tempo inteiro. Então se você tem medo de um aplicativo, a venda direta por WhatsApp, ou aquela venda que a gente faz pelo Instagram, né? O bolinho de alguém que é gostoso, a blusa de alguém, a maquiagem, a micropigmentação, assim. Também teve esse surgimento dos microempreendedores de crise, que muitas das vezes precisaram, né, se reinventar com demissão, com afastamento. Então eu acho que isso deixou a gente um pouco menos receoso, porque era a única forma. A gente não podia sair de casa. E o Shopping Estação, vocês se adequaram muito bem, né, Rodrigo? Vocês realmente entraram nessa nova era. Sim. Aderiram ao digital, linkaram muito bem o presencial com o virtual. Eu acho que foi o que eu falei, né? Eu acho que a única possibilidade com o shopping fechado para o atendimento dos decretos municipais e estaduais que a gente não podia funcionar, de que forma que a gente se mantinha vivo. Então foi uma rede social viva com lives, no boom das lives, mas depois também como levar aos clientes os produtos e as marcas os produtos que eram necessários através das marcas que eles eram apaixonados. Então nós fizemos catálogos e conseguimos distribuir via WhatsApp e nós fazíamos venda direta. Então você falava direto com a sua loja, poderia vir até a porta do shopping para poder retirar, ou a gente fazia a entrega direto na sua casa. E aí, sem nenhuma grande novidade, a gente não fez nenhuma plataforma de marketplace, nenhum site de compra do shopping, mas a gente proporcionava ao cliente o contato direto com a loja preferida dele. E, de fato, a gente teve bons resultados. Mas nada substitui a experiência, né, Rodrigo? Nós somos seres humanos, calor humano, a gente gosta de ir lá ver. Isso aí é algo que
não tem como falar que vai acabar, ou que no início eu acredito que todo mundo vai ter aí uma ligação com o que eu vou falar. Todo mundo falava, nossa, vai acabar o comércio, né? Vai ser, eu ouvi isso, você não ouviu também? Vai ser tudo virtual, as compras, mas eu acredito que isso aí foi um pouquinho também da insegurança que as pessoas estavam naquele momento. Nós somos ser humano, nós gostamos de ir lá e ver com os próprios olhos, sentir, né, Rodrigo? Eu acho, Elga, que sim, a gente primeiro tinha esse medo e eu acho que ele está passando, a gente já aprendeu a conviver, por isso que eu acho que essa segunda onda que a gente está vivendo, ela é um pouco mais tranquila, a gente já sabe o que tem que ser feito, mas eu acho que a necessidade de conviver, ela não vai ser substituída. Principalmente num centro comercial, tão pensado nisso quanto é o Shopping Estação. Com tantos bancos, com tanto paisagismo, com incidência de luz natural, com parque para criança gratuita, com Taste Lab, com os melhores restaurantes, com praça de alimentação. Assim, aqui foi pensado para isso, para você vir passar o seu tempo. Então a gente sente falta disso. Primeiro, existe um tédio enorme, a gente está preso dentro de casa há muito tempo. E a gente sabe que é muito mais fácil de controlar todas as exigências de biossegurança, sanitárias, dentro de um centro como esse, porque a gente controla a quantidade de pessoas, a gente controla a temperatura, afere a temperatura delas, a gente tem protocolos rígidos de higienização. Então, esse lugar, ele pode ser preterido junto com os ambientes e espaços públicos, mas assim, talvez seja mais seguro estar aqui do que numa rua de comércio, com todo o respeito, porque a gente não controla, enfim. Então, isso vai vir. E depois as relações humanas, Elga. A digitalização, ela nunca vai substituir um sorriso, um sincero como você está. Sabe? E essa é até uma dica que eu dou para os nossos empresários, assim, nada vai substituir as relações humanas, nada vai substituir a atenção especial sobre o momento do outro. E a gente está muito carente de falar da gente, né? Realmente, amigo, nós estamos carentes, todo mundo está, mas olha, já está acabando. Mas, Rodrigo, você falou algo que me marcou. É gostoso demais estar aqui no Shopping Estação. Dê uma olhada à nossa volta aqui, todo esse ambiente, realmente vocês fizeram tudo muito bem pensado, o visual, nós somos visuais, né? A gente se sente bem. E eu percebi também, dando uma voltinha no shopping, que o shopping cresceu mais ainda. A gente passou por um período de renovação e acho que a gente ser uma boa escolha, uma das melhores escolhas da cidade, nos deu essa oportunidade ou essa visibilidade. Muitas marcas estavam buscando movimentação ou até expansão, porque como eu disse, a crise, né, infelizmente foi ruim para muitos, mas também positiva para tantos. E com isso, sim, nós temos a chegada da tão sonhada loja de calçado feminino na Arezzo, nós tivemos a entrada de marcas infantis, enfim, até para não tomar o espaço com marcas aqui, me perdoe, mas sim, a gente teve um crescimento e uma diminuição das lojas vagas durante a crise. Isso é visivelmente. Mas e aí, o que está vindo por aí? Porque o Shopping Estação não para, vocês sempre estão arrumando uma forma de interagir com o seu público. Exatamente. A gente vai buscar esse ano ter uma plataforma de conexão com a gastronomia, que ela é muito forte. A gente está aguardando o melhor momento, mas a gente retorna com os grandes festivais gastronômicos. Nós vamos vir também com eventos de moda grandes, que eu acho que a gente, como está com esse pool de marcas relevantes, eu acho que nada mais justo do que a gente proporcionar isso. A gente também tem vinda de algumas personalidades nacionais grandes, eventos infantis grandes, a gente volta com a plataforma PET, então a gente está só aguardando toda essa onda da vacina passar e o poder público liberar, mas posso dizer que assim que todo mundo estiver em segurança e os protocolos estiverem definidos, a gente volta com eventos, com tudo. E a gente quer mostrar tudo isso, né? Tá todo mundo esperando. Lá o Elg, você vai estar aqui juntinho de vocês. Rodrigo, olha, que bate-papo gostoso, maravilhoso, delicioso. Eu quero estar sempre aqui com vocês, porque realmente faz diferença. Enche a gente de esperança, de energia positiva, viu? Eu quem agradeço, o Shopping que agradece, a gente fica muito feliz dessa parceria. Eu acho que desde o nosso primeiro contato a gente sabia que ia ser tão fluido e tão positivo para ambas as partes. A Elga não tem um tapete vermelho aqui desse shopping, ela tem a chave desse shopping, o que ela precisar. A gente está aqui, te espero sim, o seu prestígio, o prestígio do seu público nos nossos eventos nesse ano de 2021. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Rodrigo. E o Elg, você continua. Vamos diretamente para o estúdio com mais uma entrevista sensacional. Fique aí. E agora no nosso programa Elga e você, vamos ter um bate-papo muito interessante, muito importante, descontraído com a psicóloga Thaisa Soares. Primeiro eu quero te agradecer, Thaisa, obrigada por ter aceitado o convite e estar com a gente aqui hoje.
Imagina, agradeço também o convite de vocês, a oportunidade de estar aqui e falar de um assunto que é tão importante. Verdade, vamos ter um bate-papo assim, que eu acredito que faz parte do dia a dia das pessoas, né? E quem sofre desse tipo de mal, que é a fobia social, né? Que se confunde com timidez também, por isso às vezes nem sabe que tem uma patologia, que é a fobia, né? E ela acha, não, eu sou tímida mesmo, sempre fui muito reservada. Se confunde mesmo, doutora? Essa possibilidade sim, né? Muitas vezes a pessoa que passa por uma angústia, um sofrimento muito intenso em certas situações sociais, em que ela vai se sentir avaliada, julgada, exposta, e acaba evitando situações como essas, né? Situações em que ela vai estar em público, ou diante de pessoas que ela não tem intimidade, que ela não conhece, vai sentir aí um desconforto muito intenso. Isso, mas na realidade, doutora, eu me confundo, eu como leiga, né? Eu acredito que nossos telespectadores também. Geralmente as pessoas, quando são colocadas em situações assim, que vai ser avaliada, ou próximas a pessoas desconhecidas, muita gente, seria meio que normal. A fobia, para ser considerada que você realmente tem uma fobia, seria em qualquer momento, qualquer situação? Como é que você poderia identificar realmente que você tem um problema? Isso é algo bastante importante, Sim. né? A gente fazer essa diferenciação, que é diferente de uma timidez, que pode ser uma característica pessoal, alguém que é mais reservada, né? Tem uma preferência por certos ambientes. É uma questão da personalidade mesmo, exatamente. Né? Mas na situação da fobia social, ou também conhecida como ansiedade social, a gente acaba recorrendo ao que nos orienta, né? Um manual de uma sociedade americana de psiquiatria, que é chamado de DSM, e ele traz ali uma certa, alguns padrões ou algumas características para a gente dar uma atenção especial. Sim. Em geral... Coisas assim que já vai chamando a atenção, né? Você fala, olha, não tá normal, já tô preenchendo 2 requisitos aqui. Né, doutora? Características para chamar a atenção, né? Sim. São um período de 6 meses ou mais em que a pessoa evita ativamente esse tipo de situação. Ela, tipo, se fecha mesmo. A gente pode entender que o tamanho do mundo da pessoa vai diminuindo. Entendi. Então, situações em que envolviam, né, encontros ou interações sociais, Essa a pessoa ela vai ficando deixa mais de ir. reservada, Isso. cada vez mais, se fechando no mundo dela. Ela ativamente deixa de ir, né? Sim. Fica parecendo uma escolha, mas é importante a gente entender o que tem aí associado, que é o que vai diferenciar, por exemplo, de uma situação de depressão, que é uma outra situação. Sim. Né? Às vezes a pessoa não está aí num momento favorável, isso é diferente. Isso que é conhecido como ansiedade ou fobia social vai estar mais associado a situações, por exemplo, que podem envolver pânico, né? Conhecida como síndrome do pânico ou ataques do pânico, Sim. que são situações em que a pessoa sente um desconforto no próprio corpo. Sim. O coração acelera, mãos... Ela tem reações físicas mesmo, as né? palmas das mãos suando, congestão, falta de ar, dores no peito, mas que se a pessoa é submetida a exames, ela vai estar aí com seus quadros, por exemplo, coração, cardiovasculares, exames vão estar normais. Normal. Os sinais vitais assim dela, normal, Isso. mas ela Ela surtando. sente aquilo tudo. Tá Então, tudo aqui na cabeça, né, doutora? ela acaba associando, esses eventos podem ser muito aleatórios, muito esporádicos, mas ela acaba associando a situação em que aquilo aconteceu. Então, ela vai evitar passar por aquilo de novo. É um medo muito intenso. E, inclusive, o medo de sentir aquele medo novamente. É uma sensação mesmo de morte, né? A pessoa sente um medo intenso de morrer. Então, tá explicado, né? Daí, por que a pessoa vai se fechando. Exato. Então,
Quando associado a esse tipo de situação, ao Sim. pânico, né, a pessoa então passa a evitar sair novamente, porque ela pode sentir aquilo tudo de novo. Se ela vai a um encontro com amigos, ou às vezes até ao trabalho, ou a uma reunião, muitas vezes há uma situação que poderia ser muito importante, como uma entrevista de trabalho, Sim. ou uma avaliação na escola ou na faculdade. Então, a pessoa passa a evitar esse tipo de situação, porque causa ali um sofrimento que é bastante intenso. Mas, doutora, realmente isso se confunde muito com uma depressão, né? Porque a pessoa com esse medo muito grande, ela se fecha mesmo, porque ela não quer mais passar por aquilo, ela está com medo daquilo. E como diferenciar? Então, por isso que vai depender da experiência de cada pessoa. E aí Ela a teria gente... que se abrir Exato. para e aí falar. a gente não pode dar uma resposta simples ou uma resposta única para todas as pessoas e todas as situações. É uma avaliação mesmo, de pôr um Exatamente. profissional que vai identificar e diferenciar os problemas. Isso, aqui a gente está conversando um pouco, falando um pouco dessas características. Sim. A gente é bastante importante poder falar abertamente sobre esses assuntos que são delicados, às vezes são alguns tabus também. Com certeza. Geram aí impressões de que a pessoa que está nessa situação, de que ela não faz porque faltou esforço, porque ela não tem vontade, porque faltou ali um diferencial que ela deveria ter e ela não está conseguindo. É até frescura, né? Exato. Essa pessoa, essa é uma frescura, a pessoa é enjoada. Exatamente, acaba Geralmente- gerando esse tipo de impressão, porque a gente pouco fala abertamente sobre esses temas, né? E é algo tão real para quem está sofrendo daquilo. Mas, ali na realidade, doutora, saúde mental é um assunto agora muito mais comentado, muito mais acessível para as pessoas. E as pessoas estão amadurecendo agora sobre essas questões também. E conhecendo e respeitando. né? Exatamente. Porque não era respeitado antes. Isso é algo bastante importante, né? A gente ampliar as nossas concepções, ampliar o modo como a gente compreende o que quer dizer saúde. Quando a gente fala em saúde, nós podemos entender isso de um modo mais ampliado, mais integral, que inclui também a saúde mental. Que é tão importante, né? Exatamente. Aqui comanda tudo, inclusive o que a senhora acabou de falar. Tudo está na cabeça da pessoa e ela está tendo reações físicas. Isso, e para a pessoa a gente pode chamar também de uma certa hipervigilância. Ela fica muito mais atenta e vigiando mesmo as reações do próprio corpo e também o que ela vai dizer, as palavras que ela vai usar. Tudo isso ganha uma proporção muito grande e às vezes a pessoa deixa de estar atenta a outras coisas que aconteceram, de repente algo que foi legal ou um comentário positivo que alguém fez para ela, tudo isso diminui de importância diante daquilo que ela está sentindo. Doutora, essas fobias, elas originam como? É um trauma? Que a pessoa tem uma experiência negativa que, tipo, dá esse gatilho? Mais uma vez, a gente não tem uma resposta única. Sim. Né? Essa ansiedade social, essa fobia social, como eu comentei anteriormente, ela pode estar relacionada a um quadro de ataque do pânico, e eu mencionei algumas das características Sim. que estão presentes no corpo, que a pessoa, né, quando essas reações orgânicas, aparentemente orgânicas, né, a pessoa sente isso no corpo dela, mas que é importante a gente entender o que tem ali, né, o que isso está dizendo sobre a sua condição, que também é psíquica. Pode estar relacionado a outras circunstâncias também, como uma ansiedade intensa, não necessariamente a uma crise do pânico. Então, a ansiedade social, ela
pode estar associada a situações em que a pessoa sentiu uma ansiedade, um desconforto, e aí o medo de sentir aquilo de novo faz com que os pensamentos sobre aquela situação que poderia acontecer se tornem mais intensos. Às vezes a pessoa até faz, né, ali um enfrentamento, repete aquele comportamento, ela vai de novo naquela situação social e ali ela não tem um desempenho de acordo com o que ela gostaria. E aí é como se fosse uma confirmação da hipótese que ela tinha elaborado. Entendi. E ela vai... O fato dela se colocar naquela situação por mais uma vez, ela vai enfrentar novamente. Ela não teve um desempenho bom, um retorno bom. Isso, tipo, prejudica ainda mais. Isso. E vai fazer com que numa outra oportunidade ela evite e se expor aí ela novamente. começa a se fechar. É quando a gente vai falando, né, sobre esse tamanho do mundo da pessoa que vai diminuindo. Falou algo assim interessante. Então, assim, eu acredito que os primeiros alertas para você ver que aquela situação com aquela pessoa não está muito normal é quando ela começa a se fechar, a reduzir o mundo. Exatamente. Porque, olha, hoje em dia, muitas adolescentes chegam num período que eles se fecham muito no mundo deles, né? Eu tenho, assim, relatos de amigas que têm filhos adolescentes já e que elas não conseguem identificar se aquele comportamento é normal, sabe? Ou se aquele comportamento tem algo que tem que já ter uma atenção, se precisa de uma terapia, se tem que buscar um profissional, se é um traço da personalidade da pessoa. Então, isso aí, porque qual é o medo? De não fazer nada, deixar aquilo ali desencadear e evoluir, né? Isso. Por isso que é importante, a gente vai olhar para a história de vida desta pessoa. Né? A partir de que momento certas coisas passam a chamar mais a atenção. Algo que também é importante, como você mencionou nas situações familiares, podemos nos perguntar sobre a qualidade dessas relações, né? Que ponto ali está tendo ruídos, interferências nessa comunicação? Qual é a qualidade dos momentos em que as interações sociais estão acontecendo? São algumas perguntas que a gente pode se fazer. Algo bastante importante é a gente também não ficar focada, né, restrita ao sintoma. Sim. A gente poder entender o que tem por trás disso. Será que aquilo está querendo dizer alguma coisa? E é quando entra a importância de uma escuta qualificada. Adorei, escuta qualificada, é um profissional, né? Exatamente. Experiente, que pode realmente identificar esses sinais. Doutora, eu quero também perguntar algo para a senhora. Se essa fobia, ela chega a evoluir e se instalar uma depressão, ou no caso da timidez também, esse excesso de timidez pode evoluir numa fobia e outras consequências. Porém, eu vou pedir para esperar um pouquinho, segurar a resposta. Eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta. Fique aí. Estamos de volta hoje recebendo a doutora Thaisa Soares, com esse bate-papo mais que interessante, né, doutora? Sério, porque às vezes as pessoas têm problemas e nem sabem que tem, né? E isso aí, como eu falei, pode evoluir em outra, tipo, uma fobia social, uma timidez, uma fobia social, uma depressão. Isso pode acontecer? Bom, é possível. Né? Porque quando a gente fala em possibilidades, quando a gente fala dessa dimensão humana, são tantos detalhes que estão envolvidos que é algo, sim, que pode acontecer. Né? De repente ali de uma característica como uma timidez ou de uma situação mais acentuada que envolve as características da ansiedade social, são quadros que podem se agravar. No caso agora, nos dias atuais, ter fobia social já não é mais problema, né? Todo mundo tem que ficar em casa. Bom, nós estamos vivendo um momento em que o isolamento social ele é um sinônimo de saúde. É verdade. Né? As pessoas já estão fechadas, né? A gente pode encontrar alternativas.
Têm sido apresentadas aí opções que envolvem os recursos das redes sociais ou a internet como um caminho para manter esse contato com pessoas que a gente não pode encontrar pessoalmente. Agora falando, eu tive uma curiosidade. E essas pessoas que vivem no mundo virtual? Bom, esta é uma questão que pede para a gente reflexão. Sim. Né? Quando a gente fala em ansiedade social, nós estamos falando, e falei aqui, até usei como referência, né? Indicativos que são do campo da psiquiatria, para dar as características desta condição, mas quando a gente fala em situações que são individuais e que ocorrem com um número grande de pessoas, pede para que a gente olhe para as nossas relações sociais. E aí entra a questão das redes sociais. Sim. Se a ansiedade é gerada por situações em que a pessoa vai se sentir avaliada, em que a pessoa vai se sentir julgada, em que ela vai se sentir exposta, qual é o nosso uso das redes sociais? Muitas vezes é colocando certos modelos, certos padrões de conduta, certos padrões de interação. E o legal é aquela pessoa que tem muitos seguidores, aquela pessoa que usa a sua rede social para contar do seu dia a dia, para expor a sua opinião, para fazer denúncias, para divulgar o seu trabalho de uma forma interessante, como um atrativo para o seu público, ou de uma forma mais de trocas de experiências, de relatos pessoais que muitas vezes expõem, contam, abrem a vida da pessoa. E isso pode ser tomado como um modelo de algo interessante. E quem não se identifica com isso, mas acredita neste padrão como um modelo, vai se sentir mal por não atender, por não estar de acordo com essas características. Isso pode levar à impressão de que aquela ansiedade que você comentou, que é normal, né? Sim. Eu estou aqui, mas de repente eu sinto uma palpitação, mas eu respiro um pouquinho e dou continuidade. Quem que não vai sentir uma certa insegurança, não vai cometer um deslize, não vai ter um branco, um esquecimento? É normal, natural. Sim. A gente precisa levar em consideração os tropeços, as falhas e não ter... Que é do ser humano, né? É totalmente aceitável. Exatamente. As pessoas, às vezes, também, eu acredito que as que se encontram com esses problemas, que tem solução, né? Que tem tantos tratamentos, é só buscar uma terapia. Isso aí é bom ser falado, porque as pessoas... isso está mudando. As pessoas estão mais abertas a isso e campanhas como essa que estamos vivendo agora, o Janeiro Branco, também incentiva as pessoas a buscarem mais saúde mental e buscarem as pessoas que estão qualificadas para resolver esses problemas, né? Que estão aqui, que às vezes as pessoas acham que é questão de personalidade, mas não é, e frustra a sua vida, né? Ela frustra, ela não vive plenamente por causa de problemas que são de fáceis soluções, né, doutora? Exatamente. Às vezes não tão fáceis, mas são sempre possíveis. Que bom que a senhora tocou nesse assunto. Às vezes não tão fáceis. No caso, fáceis seria somente terapia? Porque ela vai evoluindo. Terapia, medicamentos, né? Como é que... Fácil seria no caso das fobias, uma resposta única, né? Que a gente não pode dar numa conversa assim, mais informal, mais aberta. Embora tenha uma importância muito grande um momento como esse, em que a gente discute, fala de um assunto com bastante abertura. As terapias, elas não são indicadas, as psicoterapias, para quando o sujeito, né? Quando a pessoa está num sofrimento muito intenso. A gente tem um foco também na saúde, também no desenvolvimento, também em aprendizagens, em habilidades sociais, por exemplo. O recurso da palavra, ele tem muito a nos ajudar a descobrir coisas novas sobre a gente. Eu tenho um problema de fobia, por exemplo. Eu busco um profissional, recorro a um profissional. Esses problemas, geralmente, eles são resolvidos com terapia? Eles têm necessidade de intervenção com medicamentos? Como é que funcionam esses tratamentos?
A gente tem um olhar que é multiprofissional, então, certamente, pode ser importante a avaliação de um médico, recorrer a um psiquiatra, pode ser algo necessário Sim. em quadros de ansiedade intensa, e também associados ao recurso da psicoterapia. Precisa, né, doutora? É bastante importante. Então, e vamos falar um pouquinho desse mês de janeiro também, doutora? Olha, é uma campanha recente, que eu já estou sabendo, iniciou em 2014, né, que é o Janeiro Branco, que está fazendo aí esse chamado, esse alerta à saúde mental, né, e todo mundo está aí como é que eu posso dizer? Empenhado, essa é a palavra, né? Empenhado a fazer as pessoas olharem de uma forma diferente a saúde mental, como você precisa adotar hábitos que contribuem para que você não tenha problemas, né? Como a gente cuida do físico, a gente cuida da mente, não é assim que funciona? É verdade. Essas campanhas, elas têm uma importância muito grande para que a gente possa acentuar, né, para que a gente possa falar mais sobre as possibilidades de saúde, sobre as possibilidades de saúde mental. O Conselho Federal de Psicologia também coloca uma campanha que é a saúde mental de janeiro a janeiro. Ai, adorei. Sempre é tempo da gente falar sobre saúde mental. De janeiro a janeiro seriam, assim, políticas para, durante o ano inteiro, isso ser pauta, né, doutora? Exatamente. Quando a gente fala em saúde mental, quando a gente fala em saúde, a gente também fala na garantia de direitos, a gente fala no acesso à educação, à moradia, a trabalho e renda, à cultura, lazer. Falar de saúde é falar de vacina, é falar da gente ter a segurança para poder nos encontrar, né, no momento tão crítico como estamos vivendo, que é a pandemia. Então, todos esses temas, a garantia de direitos, a educação para a diversidade, a superação dos preconceitos, tudo isso é importantíssimo quando a gente fala em saúde mental. Nossa, eu acredito que a pandemia, ela, lógico, teve muitas coisas negativas, mas na parte da saúde mental, no desenvolvimento pessoal, as pessoas passaram a ter um olhar, preocuparam mais com o seu desenvolvimento, com o que você está sentindo, com você mesmo, porque eu acredito que para ter uma saúde mental, inicia você tendo essa preocupação, você cuidando de você, né? Tem as relações pessoais, mas a relação de você com você mesmo. A gente tem vivido, sim, um momento em que tem se falado mais sobre saúde mental. Isso é bastante importante para a superação desse estigma, como se buscar uma psicoterapia, buscar um profissional, uma profissional da psicologia, era para casos de quem é da loucura, né? Seria para casos de um intenso já tá rasgando nota de 100, né? Mas também... Aí tem que ir num psiquiatra, né? As pessoas têm, não, realmente. A senhora falou algo muito importante. Vivemos muitos anos, eu acredito que uns 3, 4 anos atrás, pode-se dizer que existia um preconceito muito grande nas pessoas que buscavam uma terapia, buscavam um psicólogo, buscavam um psiquiatra. A pessoa era tida como louca. Sim. Sabe? Não que ela está realmente cuidando, como ir num médico, num cardiologista, a mulher que tem que ir frequentemente numa ginecologista, tipo, ter esse cuidado com você mesmo. Não, porque você está indo buscar um psiquiatra ou um psicólogo, as pessoas já olhavam aquilo de forma negativa, depreciadora. E as pessoas sentiam vergonha disso, né? Exatamente, havia, né? E às vezes ainda há resquícios deste estigma, né? Ainda existe? Ainda é presente, mas cada vez mais espaços como esse dão a oportunidade da gente falar desses assuntos e ir superando através de uma educação, né? Sim. Através do acesso à informação, ao conhecimento, que é o nosso recurso para os preconceitos. Sim. Né? Outra coisa, o que eu gosto bastante de conversar quando eu tenho essas oportunidades com um profissional, um psicólogo, um psiquiatra que estão aqui, para fazer as pessoas refletirem que você lidar com as suas emoções,
você aprende também. A aprendizagem, ela é constante, a gente está sempre se desenvolvendo. Nós olhamos isso com um foco maior para as crianças, para as Sim. adolescentes, mas na vida adulta e até mesmo na fase da terceira idade, a gente está está sempre aprendendo sempre, coisas né, novas. doutora? E aí falar em saúde é falar, sim, de aprender recursos para atuar, para lidar criativamente com a nossa vida. Falando assim, por exemplo, uma pessoa que ela sente assim muita raiva, sabe? Desencadeia uma raiva, ela não consegue se controlar. Então, assim, existe ferramentas na terapia que a pessoa aprende a lidar com a sua raiva. É inteligência emocional, poderia dizer isso? A psicoterapia, através do recurso da palavra, da escuta e diversas ferramentas que a psicologia dispõe, profissionais aí vão ter também recursos mais específicos para poder lidar de acordo com a orientação mais específica, teórica, que esse profissional segue, pode oferecer aí diversos recursos, sim, para a pessoa aprender coisas novas sobre si e criar meios, né, para lidar com as suas próprias questões, aquilo Sim. que compete, a nossa responsabilidade, as nossas características que são singulares, que são da nossa individualidade, mas também para a gente poder pensar de maneira conjunta naquilo também que diz respeito à nossa responsabilidade coletiva. E muda a vida das pessoas, Com né? certeza, a gente encontra aí possibilidades ativas importantes de superação para os quadros, para as situações de sofrimento, com certeza. Doutora, nesse momento aí de pandemia, aumentou a busca, a procura das pessoas por uma terapia, por um profissional especializado? Sim, ocorreu, né? Muitas vezes foi a oportunidade ou a possibilidade de acessar o cuidado para a saúde mental nesse contexto da pandemia. É, porque as pessoas que já têm sofrem de ansiedade, é um momento, estamos vivendo ainda, né, um momento de instabilidade, não saber o que nos espera no futuro. Eu acredito que pessoas que já têm aí essa predisposição a serem ansiosas, devem ter desencadeado muitos problemas, né? Infelizmente, foi uma condição que pegou todo mundo de surpresa. Sim. Né? De repente, de uma semana para outra, muitas pessoas puderam manter o isolamento social. Outras pessoas precisaram continuar indo ao seu trabalho, tiveram a necessidade de continuar se expondo para poder realizar aí o sustento da sua família. Com certeza. E isso, com certeza, também traz um impacto de uma grande insegurança para todos nós. E os atendimentos estão presenciais agora ou a senhora também está atendendo no digital? Porque muita coisa mudou agora, né? Muita gente fazendo os atendimentos através da internet. Isso aí está funcionando? Sim, a possibilidade do atendimento psicológico online, ela é anterior ao contexto da pandemia. Olha só! Essa modalidade já estava regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia no Brasil, já era uma prática. O que ocorreu é que muitas pessoas passaram a conhecer essa possibilidade justamente neste contexto, durante o ano passado, o ano de 2020. E consegue ter aquela... porque às vezes você conhece mesmo a pessoa quando você vê ela na sua frente. Há uma necessidade de um primeiro contato para você, tipo assim, fazer uma calibragem daquela pessoa, porque o físico ali, você consegue identificar até pelas reações, né, que a pessoa tem. Porque as pessoas, quando vão, tem gente que ainda quer enganar o psicólogo e o psiquiatra, não é verdade? Diz que olha a mente até pro psiquiatra e pro psicólogo. Mas as pessoas tendem a esconder certas reações, né? Ela se fecha e você consegue ter consegue identificar esses sinais?
A relação terapêutica, assim como outras relações, mas ela vai ter características bastante específicas, ela também se desenvolve. Então, Entendi. a partir desse contato, é uma relação que vai se estreitando e questões vão podendo ser Você vai trabalhadas. conhecendo a pessoa, Sim, né? inclusive a pessoa, quando tem essa insegurança de dizer algo ou não dizer para alguém que ela acabou de conhecer, que pode ser esse profissional que está fazendo a escuta, Sim. ou se ela busca alguém da qual ela já tem algum tipo de referência, isso pode facilitar um pouco esse momento inicial também do contato na relação terapêutica. Olha que maravilha. O que é bom sempre alertar as pessoas, falar várias vezes que não é vergonha nenhuma buscar uma terapia, buscar um profissional. Se você tem algum problema aí, uma timidez muito acentuada, que você acredita que de repente pode ser uma fobia, né, doutora? Que procure, tome essa iniciativa, busque informação e vai, porque o mundo abre as portas do mundo de novo para você, né? É verdade, a gente encontra, né, é possível encontrar na psicoterapia um recurso, um caminho para o enfrentamento àquilo que nos incomoda, que nos gera angústias, que nos causa sofrimento, Sim. em direção à nossa saúde, ao nosso crescimento, à ampliação aí das nossas possibilidades de aumentar o nosso mundo, aumentar... Ser feliz, né? Ser feliz, porque às vezes a felicidade se frustra por esses problemas, que tem solução. Isso, às vezes a pessoa fica muito fixada, né? Muito cristalizada em certos modelos, em certos ideais, que podem ser interessantes para outras pessoas. Sim. Mas como é importante a gente encontrar também aquilo que diz respeito a nós, que combina, que tem a ver com a nossa maneira de estar no mundo. Ai, que delícia o bate-papo, viu, doutora Thaisa Soares? Olha, eu adorei o nosso bate-papo, já estouramos o tempo, né? Mas foram pontuações que eu tenho certeza que quem está aí nos assistindo já deu aquela evoluída e fez aquele alerta, né? E quem está precisando de ter mais conhecimento em relação a esse assunto ou que desconfia que talvez pode estar sofrendo, tenho certeza que já nós mostramos um caminho, né? Ai, que ótimo. Uma conversa assim é sempre muito gostosa. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui, de conversar sobre esses temas, de sugerir essas reflexões que são tão importantes para todos nós. Com certeza, e ajuda muito, viu? Ah, espero que sim. Muito obrigada. Agradeço também. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube, onde já está disponível essa entrevista e muitas outras lá no nosso canal. Então se inscreva. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.